para você que está aí na sua casa nesse dia, que deve estar maravilhoso, e se não está maravilhoso, vai ficar maravilhoso sim, por que não? Não é mesmo? Gente, hoje a gente vai falar sobre um gênero textual muito interessante, que é a entrevista. É aquele rolezinho da fofoca, sabe aquela fofoquinha? A entrevista é isso, né? É claro que passa muito mais do que isso, mas ela é uma conversa. E olha que palavra entrevista. Esses dias eu vi um vídeo na internet e eu achei muito interessante esse vídeo, porque ele falava sobre a palavra entrevista de uma forma muito engraçada, mas é entrevistas, né? Entre pessoas, olhando, né? Vistas, pessoas, olhares. Então é entre pessoas se olhando. É mais ou menos isso a entrevista? É mais ou menos isso a entrevista. Então vem comigo que a gente vai ver algumas coisas interessantes desse gênero textual. Vamos começar pela introdução. É um texto, gente, basicamente oral. É claro que a gente tem o texto escrito, a gente já viu entrevistas, a gente já leu entrevistas, a gente já escutou entrevistas. Hoje é muito comum escutar entrevistas, né? Então, mas ele é basicamente oral. Para que tenha entrevista, precisa de um entrevistado ou entrevistados e um entrevistador. Geralmente o veículo de comunicação é isso, né? É o entrevistador. E aí a gente tem veiculada principalmente pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então, é uma massa, né? São os veículos de comunicação que constroem essa entrevista, né? Que formulam essa entrevista e convida, né? E tem convidados a partir disso. Então, a gente tem programas que talvez você conheça, talvez você não conheça, mas tem programas que são feitos, na verdade, para entrevistar pessoas. Lá nos áureos tempos dos anos 90, anos 2000, 2010 e tal, a gente tinha um programa do Jô. Talvez você conheça, talvez você já ouviu falar, mas o programa do Jô, ele era basicamente um programa de entrevistas, né? A gente tem hoje mais atual, a gente tem outros programas mais atuais, a gente tem. E hoje a gente tem mais veiculado ainda nos aplicativos de música. A gente também, no finalzinho, a gente vai chegar lá, eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas ele é, sobretudo, veiculado por veículos midiáticos, né? Como aqui eu dei alguns exemplos para vocês. Depois, existem entrevistas transcritas, mas inicialmente ela acontece via fala. Então, aquela entrevista que você lê, aquela entrevista que você, né, pega o jornal, a revista para ler ali, ela está transcrita. Então, ela tem que ser fiel, um pouco fiel à linguagem falada, porque você vai ver como é difícil fazer a transcrição de uma entrevista, por exemplo, porque a fala ela tem uma cadência, ela tem pausas, ela é mais pausada, na verdade, do que a escrita. Então, quando ela é transcrita, quando essa entrevista ela passa do oral para a escrita, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior em aliar essa cadência da fala na hora que a gente transcreve, tá? Mas então, antes de transcrevê-la, inicialmente, essa entrevista foi feita de forma oral também, tá? E a interação, né? Existe uma interação entre o entrevistador e o entrevistado. Aqui, gente, nós temos sempre... se você assistiu algum programa que tem entrevista e tal, você vai perceber que entre a fala, né? Entre a pergunta e a resposta, existe uma interação muito interessante entre o entrevistado e o entrevistador, ou entrevistadores, né? Os entrevistados, na verdade. Então, às vezes é uma banda, às vezes é uma pessoa que vai escrever um livro que vai ser entrevistado, enfim, às vezes é um grupo de teatro que está sendo entrevistado, às vezes é um jogador de futebol que também está sendo entrevistado. Então, quem vai ser entrevistado sempre vai variar um pouco. Mas existe sempre, e aqui você precisa prestar atenção, porque para ser o entrevistado e o entrevistador, precisa ter uma interação entre eles. Então, às vezes, a pauta que está ali feita, né, que a pessoa fez rigorosamente para fazer aquelas perguntas, às vezes aquelas perguntas com a resposta do entrevistado, né, ela muda um pouco. Então, precisa ter essa interação entre um e outro para que essa entrevista fique dinâmica, porque não é um
uma coisa de pergunta e respostas, né? Até a gente tem uns mais rapidinhos, que são os bate e volta, que eles dizem, né? Que eu faço uma pergunta e você responde, tipo, uma cor, verde, um número, 4, sabe? Aí a gente vai, é o bate-bola que eles falam. Isso não é uma entrevista. A entrevista, ela é mais completa, mais complexa. Ela afunila mais as coisas, ela aprofunda mais as coisas. Então, quando a gente diz que existe uma interação entre entrevistado e entrevistador, é isso. É, às vezes, o timing entre um e outro que precisa ser mudado muitas vezes, né? Então, uma pergunta que foi gerada a partir, né? A resposta, desculpa, que ela foi gerada a partir da pergunta, às vezes a pergunta subsequente, ela não faz, às vezes, tanto sentido do quanto a conversa entrou naquele rumo. Então, aqui, a interação dos dois é bastante importante, tá? E aí eu trouxe o Homer aqui, você percebe que ele tá pensando, né? Ele tá aqui se perguntando qual é a finalidade da entrevista. Aí você, daí, outro lado, pode ser assim, uma fofoquinha, saber mais sobre a vida dos outros, e etc, etc. Mas, basicamente, a entrevista, ela vai trazer informação, né? Informação sobre um livro, por exemplo. Sabe quando os filmes, né? Eles são lançados e tal, aquelas franquias que a gente espera, ou aquela série, meu Deus do céu, que nos salta logo a próxima temporada. E aí, quando solta as temporadas, ou que o filme ele né? Ele estreia aí nos cinemas, ou quando o livro, né? Que a gente também está esperando um livro ser lançado, tarari, tarará, quando ele é lançado. Eles chamam, né, os veículos de comunicação, de novo, né, eles chamam, né, o elenco, ou eles chamam o protagonista ou a protagonista ali, para falar um pouco sobre. E aí, o que a gente tem? A informação. É essa informação que a gente quer, a informação que a gente busca. É claro que na entrevista, como no filme e tal, nunca vai dar um spoilerzinho, né? Enfim, inclusive, a gente nem gosta desse tipo de coisa, né? Mas é a informação que a gente busca, né? Quanto tempo demorou a gravação, quais vão ser os rumos, né, dessa atriz, se vai ter outras partes, enfim. É basicamente, então, a informação que a gente busca aqui, tá? E a estrutura, então, dessa entrevista, quando ela é tanto transcrita, quanto, né, quando ela é falada, né? Porque, de novo, ela é basicamente oral. Então, nós temos aqui, ó, manchete ou título. A manchete e o título, assim, porque, né, a entrevista ela é veiculada aí no gênero jornalístico, então a gente tem uma manchete, um título que precisa, né, chamar a atenção do público, né? Então, aquele título impactante a gente precisa ter ali na manchete, né? E deve ser bastante criativo. Então, precisa ter um título que chame a atenção do público para que ele, né, fique ali atento e queira saber mais sobre. A apresentação. Você tem um início, né, uma prévia antes das perguntas e respostas, é saber um pouco sobre o perfil desse entrevistado. Quem é esse entrevistado, né? Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas que estão sendo entrevistadas? Então, olha só, a apresentação informa o perfil do entrevistado, sua profissão, sobre o grau de intimidade que ele tem sobre o assunto da entrevista. Então, ali é um apanhado de informações relevantes, né, que a gente tem ali sobre quem, né, vai ser entrevistado, enfim. Então, a gente precisa saber um pouquinho antes quem é essa pessoa, tá? E por último, aí vem mesmo as perguntas e as respostas, né? Geralmente, se tá transcrita, isso vem de uma forma diferentezinha ali pra gente ler, né? Mas é a entrevista em si mesmo, né? Aquilo que é as falas que estão envolvidas entre entrevistado e entrevistador. Beleza? E um exemplo, eu trouxe para vocês hoje, né, para você dar uma olhadinha, uma entrevista, entra lá no linkzinho no YouTube para você aprofundar um pouco, uma entrevista de nossa querida Clarice Lispector, é a última entrevista que ela deu em vida, tá? Então aqui a gente tem uma transcrição da entrevista que a Clarice deu a esse jornalista que se chama Júlio Lerner, né, e a escritora brasileira Clarice Lispector, nesse programa aqui que se chama Panorama, e ela foi ao ar no dia 1º de fevereiro de 1977, o ano da morte de Clarice Lispector. Então, olha só, o entrevistador. Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector, que é o sobrenome? E aí, o que eu quero que você veja? Enquanto você ouve a entrevista, tenta ver como que é a cadência, porque é aí que tá a diferença, olha só.
Entrevistada Clarice Lispector. Eu não sei. Eu perguntei ao meu pai. É um nome latino, não é? Eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece lis no peito, em latim. Flor de lis. É um nome quando escrevi meu primeiro livro, Sérgio Millet, aí tem uma vírgulazinha aqui, né? Sérgio Millet, eu era completamente desconhecida, é claro. Diz assim: essa escritora é de nome desagradável, certamente um pseudônimo. Não era. Era o meu nome mesmo. E aí eu quero que você ouça essa entrevista e veja, né? Porque tá ali no YouTube, é um vídeo, e você veja a cadência dessa entrevista aqui, porque, né, tem coisas diferentes e para transcrição isso precisa estar bastante fidedigno, tá? E aí eu trouxe aqui para finalizar o que temos de mais atual no formato de entrevista hoje. Talvez você já ouviu algum podcast, né, que fale, ou melhor, que traga entrevistas ali. E o que a gente tem de mais atual nesse formato é isso, né? São os aplicativos de música que trazem, né, programas que são especializados em entrevistar alguém, né, ou alguém, vamos dizer assim. Certo? Era isso, pessoas. Um beijo e até a próxima.